A mitose é um dos processos de divisão celular. Porém, existe um outro chamado meiose, que é um pouquinho mais complicado, e a gente vai falar sobre ele. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a meiose. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho importante para vocês. Abrimos o Apoia-se aqui do canal. Nele, você vai poder nos ajudar a manter o canal com a melhor qualidade possível, além de ter direito a uma série de benefícios como PowerPoints das aulas do canal, resumos, cronogramas de estudo e várias outras coisinhas que estarão listadas aqui na descrição do vídeo. Depois dá uma olhadinha e, se puder, nos apoie, é muito importante pra gente. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A meiose é um processo de divisão celular no qual uma célula tem um número de cromossomos reduzido pela metade. Esse tipo de divisão celular acontece em organismos com reprodução sexuada para a formação de gametas, no nosso caso, o óvulo ou o espermatozoide. Ela é fundamental para a manutenção da vida dos indivíduos pluricelulares, porque é através dela que a gente faz as células de reprodução e tem a interação gênica entre dois organismos diferentes. Nos organismos vegetais, onde você tem um ciclo reprodutivo aplodiplobionte, a meiose não tem fim de formação de gametas, mas de formação de esporos. Curiosamente, nos vegetais, a meiose se relaciona com a porção assexuada do ciclo reprodutivo. Então, a meiose ela é dividida em várias fases, na verdade em duas inicialmente, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, a divisão 1, é chamada de divisão reducional. Ela segue as mesmas fases da mitose que a gente já viu, mas com algumas pequenas diferenças. Por exemplo, a prófase 1 é a fase que maior tem duração nessa divisão celular, porque nela vão ocorrer fenômenos que não são observados na mitose. Essa fase vai ser subdividida em outras 5, então vamos falar delas. A primeira é a leptoteno, onde os cromossomos começam a se condensar. Os cromossomos, eles ainda estão muito finos e com centrômeros. As cromatídeos não são visíveis, aparentando haver apenas um filamento, como se não houvesse duplicação. Nessa fase ocorre a aproximação dos cromossomos homólogos e o nucleolo vai ainda estar presente. A segunda fase é a zogóteno. Nessa fase, os cromossomos homólogos se juntam formando pares. Quando acontece o emparelhamento dos cromossomos, ou também chamada de sinapse, os cromossomos formam um bivalente. A terceira fase é a paquíteno. Na fase paquíteno, os cromossomos se tornam mais grossos, formando 4 braços bem desenvolvidos. Destes 4 braços, 2 se ligam aos respectivos cromossomos homólogos, formando estruturas denominadas tétrades. Devido à proximidade entre esses braços homólogos, a percepção das 4 cromatídeos é prejudicada. Ele fica mais visível na próxima fase. Nessa fase paquíteno, é onde ocorre também um fenômeno mais importante da meiose, a chamada crossing over ou permutação, que é responsável pela distinção de aparência de todos os seres vivos eucarióticos. A próxima fase é a diplóteno. Nessa fase, as regiões centroméricas dos cromossomos estão em repulsão, mas ainda unidos pelas quiasmas, que são zonas de contato entre as cromatídeos irmãs de 2 cromossomos diferentes, que dependem do comprimento do cromossomo. No estágio de diplóteno, cada cromossomo age como se repelisse o pareamento íntimo estabelecido entre os homólogos, especialmente próximo ao centrômero. Provavelmente isso ocorre devido ao desaparecimento da força de tração existente no paquíteno ou devido a uma nova força de repulsão que se manifesta. A última fase é a diacinese. Na diacinese acontece a espiralização e contração dos cromossomos até que eles apresentem corpúsculos grossos e compactos. Durante essa fase final do estágio da prófase 1, acontece o início da metáfase. A membrana nuclear vai se dissolver e os bivalentes vão se acoplar através dos seus centrômeros às fibras de fuso acromático. O nucleolo vai desaparecer. O número de quiasmas é reduzido devido à terminalização. A terminalização é um processo pelo qual, dado o encurtamento dos filamentos e a força de repulsão existente entre os cromossomos homólogos, os quiasmas vão sendo empurrados para alguns escaparem por completo e os cromossomos se dividirem em 2 partes formando outra célula. De forma geral, na prófase 1 vai acontecer o emparelhamento dos cromossomos homólogos, chamado de sinapse, formando um bivalente, díada cromossômica ou tétrada cromatídica. Durante a sinapse, quando surgir o ponto de cruzamento entre
entre as cromatídeos dos cromossomos homólogos, as quiasmas vão se quebrar das cromatídeos, levando à troca dos segmentos bivalentes, os chamados crossing over, que vai contribuir para a variabilidade dos descendentes dessas células. O desaparecimento do nucleolo vai acontecer e da membrana nuclear. Os centríolos vão migrar para os polos das células, formando o fuso acromático. Aí passamos para a metáfase 1, aonde os bivalentes vão se ligar aos microtúbulos do fuso acromático pelo centrômero, com as quiasmas no plano equatorial e os centrômeros voltados para os polos opostos. Na anáfase 1, vai acontecer o deslocamento dos cromossomos homólogos para os polos opostos das células e, diferente da mitose, as cromatídeos irmãs não vão se separar. O que ocorre é a disjunção dos pares homólogos duplicados, constituídos por duas cromatídeos unidas por um centrômero. E por fim, a telófase 1, onde acontece a descondensação do nucleolo e a formação de dois núcleos com metade do número dos cromossomos. Nesse momento vai acontecer a citocinese, que pode ocorrer ou não a divisão do citoplasma por um anel contrátil que leva à formação de duas células haploides. Então vai acontecer a intercinese, que é a fase entre a meiose 1 e a meiose 2, aonde vai ocorrer um pequeno intervalo e nesse intervalo não vai acontecer uma duplicação de DNA. Então, entramos na fase 2, na divisão 2 ou meiose 2, que chama divisão equacional. Nessa divisão vai acontecer a separação das cromatídeos de 2 para 4N. Ela começa com a prófase 2, que é muito mais rápida do que a prófase 1. Os cromossomos tornam-se mais condensados, caso tenham se descondensado na telófase 1, desaparece a membrana nuclear e forma o fuso acromático. Na metáfase 2, os cromossomos ficam dispostos com centrômeros no plano equatorial e com as cromatídeos voltadas cada um para o seu polo, ligados a fibras de fuso. Na anáfase 2, separam-se as cromatídeos irmãs, que passam a formar dois cromossomos independentes e estes ascendem aos polos opostos. Na anáfase, começa a duplicação dos centrômeros, liberando as cromatídeos que agora passam a ser denominadas cromossomos filhos. E em seguida, as fibras cromossômicas vão se encurtar, puxando os cromossomos para os polos de fuso. Então vem a telófase 2, onde as cromatídeos irmãs são separadas, os cromossomos se descondensam, o fuso acromático se desfaz, a carioteca se refaz ao redor de cada lote cromossômico e os nucleolos reaparecem. O citoplasma se divide através de uma citocinese, formando duas células filhas. Portanto, ao final da telófase 2, que formam 4 células filhas haploides, denominadas tétrades, contendo cada uma apenas um cromossomo de cada par de cromossomo homólogo. E por fim, a gente finaliza essa fase meiose, que é super complicada, mas eu espero ter descomplicado para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. E lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!